nosso canal, o canal Intraconexão. Você é uma pessoa que fica chateada quando não é reconhecido pelos outros? Você perde a paciência com facilidade? Você é uma pessoa que se incomoda com o ritmo mais lento das outras pessoas? Se você é uma pessoa que age e se comporta dessa maneira, ou se você quer aprender sobre esse tema, continue ligado aí conosco, nos encontramos já já. Olá, Intraconectado! Muito bom estarmos juntos, canal Intraconexão. E hoje nosso tema é o sentimento de raiva. E nós vamos fazer uma breve exposição sobre o sentimento de raiva. Quando nós falamos de raiva, nós falamos sobre um sentimento negativo. E uma coisa que nós temos que aprender acerca desse tema, ou qualquer outro tipo de tema, de qualquer outro sentimento, que seja um sentimento que nos causa algum tipo de mal emocional, que nos leva até uma somatização. Já falamos sobre isso em outros vídeos. A psicossomática é uma coisa que é natural do sentimento, mas que acaba gerando algo no corpo. Psique e alma, sômatos, corpo, psicossomática. Já falamos isso no vídeo anterior, só para você dar uma olhadinha lá. Mas hoje a gente quer falar especificamente sobre o sentimento de raiva. Nós temos uma cultura, principalmente no nosso meio cristão, que nós dizemos para as pessoas: não sinta isso, pare de falar sobre isso, isso não é bom. Então nós temos uma cultura exacerbada de não falar sobre coisas ruins e não aceitar sentimentos ruins. Mas o que eu quero propor para você hoje, nesse nosso encontro, no nosso canal, falando sobre esse tema, sobre raiva, eu quero dizer que não é terapêutico a exacerbação daquilo que é simplesmente bom. Por quê? Porque qualquer sentimento fala muito sobre nós. Qualquer sentimento fala muito sobre nossa estrutura. Todo sentimento ele tem muito valor. Quer seja um sentimento de guerra, quer seja um sentimento de alegria. Então, como esse sentimento ele é capaz de mostrar a nossa estrutura, como ele é capaz de falar algo sobre nós precisamos observá-lo com muita cautela, com muita prioridade e tentar entendê-lo para poder lidar com ele. Então, o que nós queremos falar assim de início hoje, nesse tema do sentimento de raiva, não é terapêutico a exacerbação só daquilo que é bom, só do bom sentimento, porque os sentimentos ruins eles também têm muita coisa a dizer sobre mim e a dizer sobre você. Vamos caminhar então. Segunda coisa sobre o sentimento de raiva dentro dessa proposta é que a raiva ela está dentro de um processo muito peculiar. É um processo muito antigo que na verdade ele é realizado hoje também na atualidade. A pessoa que sente raiva, ela muitas vezes ela se comporta de uma maneira a parecer que foi o outro é responsável. Quando você diz para a pessoa assim, eu estou com raiva por sua causa, você está fazendo uma transferência, você está dizendo que não é responsável por nada, que o outro é que é o responsável. Mas seja qual for o sentimento, de paz, de amor, de alegria, de guerra, de ódio, mágoa, tristeza, dúvida, solidão, seja qual for o sentimento, você é sempre o responsável por esse sentimento. Eu sou sempre responsável por esse sentimento. Mas às vezes a pessoa com raiva, ela quer fazer a transferência do sentimento. Quando ela declara, eu estou assim por sua causa. Seja qual for o sentimento, quando você diz para o outro que você está assim por causa dele, você está se isentando de ser responsável por qualquer coisa. Mas o sentimento é seu, a raiva é sua, a alegria é sua, a dor é sua. Você, eu, nós é que temos que lidar com o sentimento que está dentro de nós, que foi despertado, seja qual for o gatilho interno. Eu sou o dono do sentimento, ninguém é responsável por ele que não seja eu mesmo. Você é o dono do sentimento, ninguém é responsável por ele que não seja você mesmo. Então, aprendamos isso. Uma outra coisa, quando nós temos que lidar com o sentimento, a proposta hoje é o sentimento de raiva, mas há uma outra coisa na proposta de lidar com o sentimento, e é a seguinte: o sentimento de raiva e a visão distorcida de si mesmo. É como se fosse um reflexo invertido. O que eu estou querendo lhe dizer? Às vezes a pessoa que está com raiva, ela está com raiva e ela determina a sua raiva no outro. Ou seja, a avaliação do outro sobre mim é mais importante do que a minha própria avaliação sobre mim mesmo.
Quando eu digo também que o outro é responsável pela raiva que eu estou sentindo, eu estou de alguma forma dizendo a sua avaliação sobre mim é mais importante do que a minha própria avaliação sobre mim mesmo. Então eu me vejo na palavra do outro, e ao colocar a expectativa no outro, e ao me ver na fala do outro, então me desperta esse sentimento avassalador de raiva. É como um reflexo invertido de mim mesmo, aonde na palavra do outro, no sentimento do outro e na exposição do outro está exatamente aquilo que sou. Mas eu não posso me definir por aquilo que o outro diz, eu tenho que me definir por aquilo que penso de mim mesmo. E às vezes, nessa situação e questão de raiva, a gente se vê refletido na palavra do outro, se vê refletido no sentimento do outro, se vê refletido na maneira como o outro coloca o eu, o meu próprio eu. O meu próprio eu tem a ver comigo mesmo e com a minha própria percepção. Se ver na fala do outro é um problema muito sério. Se localizar, se entender pela perspectiva do outro, vai gerar sérias dificuldades internas em mim, em você ou em qualquer outra pessoa. Vamos caminhar mais um pouco. O que tem mais dentro do sentimento de raiva que possa ser um indicativo sobre você, um indicativo sobre mim, quando eu fico frustrado e irritado porque as pessoas não me dão o devido reconhecimento ou valor, se eu ando rápido, se eu falo rápido, se eu como muito rápido, né? Tudo isso está muito ligado a esse sentimento de raiva. Se eu dou escândalo, né? Se eu me irrito com muita facilidade, se eu perco a paciência muito rápido e fico muito intranquilo, tudo isso tem a dizer sobre esse sentimento de raiva que eu possuo, que está em mim e que se manifesta através de mim. Uma outra coisa sobre o sentimento de raiva é que às vezes a pessoa que está com raiva, ela é ameaçadora, ela usa essa raiva para ameaçar o outro. E quando eu uso a raiva que eu estou sentindo para colocar o outro numa posição inferior a mim ou para ameaçá-lo, esse sentimento que eu expresso, ele na verdade pode parecer que ele me torne uma pessoa com um certo tipo de poder, mas na verdade isso só expressa o quão vulnerável eu sou. Isso só diz o quanto eu não sei lidar com esse sentimento que foi despertado em mim, que eu estou sentindo ou que eu carrego. Pode ser um sentimento muito antigo que eu já tenho, que se revela numa situação nova, que seria uma repetição. Eu constantemente vou agir da mesma maneira, eu vou sempre agir com raiva, mesmo que seja uma pessoa nova, uma situação nova. Está no quadro da repetição, falaremos disso no outro vídeo, mas também passa por essa nuance, por essa perspectiva. Então, quando eu ameaço o outro através de um sentimento explosivo de raiva, isso só revela o quão vulnerável eu sou em mim mesmo por não saber lidar com esse sentimento avassalador que está em erupção dentro de mim e se revela desta maneira, e a maneira como eu lido e como eu expresso isso nos meus relacionamentos. Então, isso só tende a dizer que o meu ego é muito fragilizado, e se eu depender deste ego que não sabe lidar com essa circunstância, eu vou me perder e eu vou criar ainda outros problemas desnecessários. Então, depender de um ego fragilizado é uma situação muito complicada. Eu tenho que pensar sobre o que eu estou sentindo, eu tenho que olhar com mais calma, eu tenho que fazer uma introspecção antes de dar uma resposta. Até porque é bom que você aprenda logo isso. Numa tensão de estresse, numa situação muito complicada, o nosso cérebro tem a tendência de dar uma resposta a essa crise, e o lado racional ele contrai e o lado emocional dilata. Então nós ficamos muito mais entregues a uma emoção do que raciocinar a situação, de tentar entendê-la, de digeri-la e lidar com ela da maneira mais apropriada possível quando estamos vivendo numa tensão de estresse. Então até a questão cerebral atrapalha um pouco nisso, temos que estar cientes e atentos a tudo isso. Uma outra coisa que precisamos falar quando falamos sobre raiva é que, na verdade, o sentimento de raiva ele nos leva muitas vezes para um campo de segurança psicológica. O que nós estamos tentando dizer sobre isso? Essa é uma coisa mais técnica, mas eu quero sempre trazer uma palavra esmiuçando para que você possa entender. Aqui nós vamos falar muitas vezes uma linguagem que alcance a todos, para que todos possam compreender o que nós queremos dizer e possa ser entendido esta fala, e você possa ter um recurso
e uma ferramenta para lidar com isso. O que eu estou tentando dizer? Que muitas vezes manter a raiva é buscar um campo de segurança psicológica. O que estamos tentando dizer com relação a isso? É porque, na verdade, manter-se na raiva, nós estamos tentando fugir da dor, do medo, da fraqueza, da vergonha. Então, é um processo preservativo, psicobiológico, só que é às avessas. Porque, na verdade, quando eu uso a raiva e eu procuro esse campo psicológico para fugir de uma dor, de uma vergonha, de uma crise, eu me comporto, eu vou interagir assim, eu vou agir assim, mesmo que desencadeie um certo processo químico em mim, que me dê um certo estado de segurança, pelo menos no momento ou aparentemente, na verdade é uma fuga. Eu estou tentando fugir de um processo doloroso que eu não quero enfrentar. Pessoas maduras não enfrentam dilemas através da raiva. Pessoas maduras, elas tentam resolver o conflito da melhor maneira possível. Então, quando eu interajo, quando eu ajo, quando eu entro por esse viés de sempre me manter na raiva, de responder através da raiva, porque biologicamente, desse processo psicobiológico, eu tenho algum tipo de compensação e algum tipo de ganho. Na verdade, eu não estou ganhando muito. Eu ganho quando eu sei interagir comigo mesmo, quando eu sei interagir com o outro, quando eu me percebo na proposta do sentimento e eu não embarco propriamente na emoção. Então a gente tem que aprender sobre isso, porque às vezes a gente só embarca na emoção e a gente tem que ter um certo tipo de cuidado com isso. Uma outra coisa que nós sugerimos para você e para se pensar através desse vídeo é o seguinte: o sentimento de raiva e novamente o campo de segurança psicológica, né? Viver com raiva pode revelar um comportamento que ele é um comportamento aprendido e ele está interconectado comigo. É uma coisa que eu trago lá da minha família de origem, porque às vezes o que eu tenho e como eu me comporto e o que eu sei, as minhas experiências são todas traduzidas de acordo com aquilo que eu aprendi basicamente lá na minha casa. Tudo começa em casa, né? Eu não aprendi a gerenciar conflitos em casa. Eu tive pais ausentes que não me educaram emocionalmente, psicologicamente. Vivi os meus conflitos praticamente sozinho. Vivi num ambiente, situação muito estressante. Então, tudo que fica é esse sentimento de desvalor, de raiva, de baixa autoestima. Então, como nossa proposta hoje é o sentimento de raiva, então eu posso estar me comportando hoje, mas o meu comportamento é um comportamento muito antigo em mim mesmo, já é oriundo da minha própria família de origem, e eu nem percebo porque na verdade é uma coisa inconsciente. Às vezes eu estou brigando com o mundo, eu estou brigando no ambiente que eu estou brigando no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja, eu estou brigando no ambiente trabalhista, eu estou brigando onde eu vou, estou brigando no ambiente comercial, mas na verdade eu estou brigando com a minha família de origem. São coisas que eu ainda não consertei, que eu não ajustei, um sentimento que eu já convivo com ele há muito tempo, oriundo da minha própria estrutura familiar. Então, essas são nuances desse sentimento de raiva. Nós queremos também aproveitar, já que esse tema é o tema da raiva, para nós falarmos um pouco sobre os sintomas e as várias consequências na vida da pessoa que lida constantemente com o sentimento de raiva. Vamos ver então algumas questões que são pertinentes a esse sentimento. Vamos ver primeiro os sintomas, depois o risco que corre alguém que constantemente lida com a raiva, que ainda não se livrou desse sentimento. Alguns sintomas que a pessoa que lida com a raiva tem são o seguinte: pressão alta, aceleração da frequência cardíaca, sudorese, que é o suor excessivo, cefaleia, dor de estômago, dor de barriga, tique nervoso, pressão elevada sempre, que é uma coisa constante, e às vezes compulsão. Esses são alguns dos sintomas das pessoas que lidam constantemente com raiva. Mas também tem aquela questão do risco que se corre ao manter-se constantemente nesse sentimento. Por isso que a necessidade de procurar ajuda, de se libertar desses sentimentos tão avassaladores que algumas pessoas mantêm em suas vidas e sofrem muito com isso. Então, alguns riscos que a pessoa pode correr devido ao sentimento de raiva: infarto, derrame, gastrite, dermatite, hipertensão. Então, uma pessoa que lida com esse sentimento com muita frequência corre esse tipo de risco. Okay? Então, fica aí com essa
palavra. Fique conectado. Próximo vídeo vai vir comentando sobre como lidar com esse sentimento de raiva, como vencer, né? Como se apropriar, se responsabilizar e vencer o sentimento de raiva, ter uma proposta de ser uma pessoa diferente, saber compreender, saber quando esse sentimento vem, não embarcar nesse sentimento e evitar, né, esses riscos, esse mal que causa a própria saúde física. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, leve essa mensagem a outras pessoas e, permitido Deus, estaremos no próprio vídeo dizendo como lidar com o sentimento de raiva. Até a próxima, interconectado, visitante e amigo.